Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, Janete Neves. Boa tarde, Janete. Boa tarde, Rogério. É um prazer estar falando com você novamente. Pois é, Janete, o prazer é nosso e você sempre nos traz uma pauta muito interessante que pode realmente ajudar a nossa comunidade. Você traz hoje um assunto importante, educação permissiva, que na realidade está gerando filhos cada vez mais dependentes e inseguros. E aqui nos Estados Unidos, a gente vive dificuldades extras porque as pessoas trabalham demais e normalmente estão longe dos entes queridos que às vezes ajudam na criação dos filhos e a pessoa aqui ela se sente às vezes muito sozinha. É um problema, mais uma dificuldade na criação dos filhos. Mas o que é essa educação permissiva, minha querida Janete? Rogério, você mesmo começou a explanar aí um pouco quais seriam até os motivos para essa educação permissiva. A educação permissiva é quando os pais, eles muitas vezes, por poupar os seus filhos, por se sentirem muitas vezes, às vezes, culpados por não ter tempo, por trabalharem muito, por se sentirem ausentes, eles acabam cedendo caprichos das crianças. Se deixam vencer pelo cansaço, se sentem culpados e acabam mimando os filhos numa tentativa de suprir essa falta. Principalmente as mulheres, porque anteriormente, culturalmente, eram responsáveis pelos cuidados da casa, acompanhamento dos filhos, e quando ela trabalha fora, que era uma função anteriormente mais masculina, ela acaba mimando esses filhos ou estimulando eles precocemente com tablet, com celular, o que não é o ideal. Também, Rogério, esses pais permissivos podem ser fruto de pais autoritários, porque Interessante. como anteriormente as regras eram muito rígidas, as pessoas, a minha mãe falava assim, eu apanhava, não sabia nem o motivo, só porque eu falei que a fulana estava grávida, eu já estava apanhando. Então, eram regras muito rígidas, que aí eles não quero que os meus filhos sejam, educar meus filhos como meus pais me educaram. Porque eu não quero que essa educação seja autoritária, porque eles se sentiram muito oprimidos e eu quero educá-los de forma diferente. Porém, infelizmente, a tendência do ser humano, ele sai às vezes de uma situação e vai para uma outra antagônica, e ela tem que buscar um equilíbrio. Então, essa permissividade também não é saudável, Rogério, Pois é, porque você gente. está criando filhos mimados. Pode falar, Rogério. Pois é, é importante essa análise que você faz e essa questão de termos tido uma educação. E eu vejo, às vezes, as pessoas que voltam no seu passado e, por respeito aos pais, aceitam que a educação tinha que ser assim. Sim, talvez naquela época, até por falta de uma formação educacional maior, os pais pudessem se comportar dessa maneira. Mas o mundo vai mudando e mudando muito, muito rápido e a gente vai enfrentando situações cada vez mais complicadas em relação aos filhos. E você fala de uma educação respeitosa. O que é essa educação respeitosa, Janete Neves? Essa educação respeitosa, Rogério, é justamente o equilíbrio que eu estava tentando, agora colocar. Então, não é nem ser autoritário, porque um autoritarismo também gera pessoas infantilizadas, porque elas ficam obedecendo regras e não desenvolve a criatividade, mas a permissividade também vai gerar crianças mimadas, crianças consumistas, crianças que também ficam dependentes. Agora, a educação respeitosa é aquele equilíbrio. Você vai ser firme, você vai disciplinar, você vai falar não, com respeito, sem violência, você pode segurar o seu filho, olhar nos olhos e falar assim, olha, não pode. Mas você vai explicar o porquê. Você chegar a ter que dar uma palmada vai ser em caso muito extremo, numa rebeldia muito exagerada, mas geralmente você pode disciplinar. É diferente quando você disciplina orientando, explicando o porquê, porque a criança ela tem condição de entender, de acordo, é claro, com a idade.
cada idade ela vai ter um entendimento. Então, você tem que entender aquela etapa que a criança está passando para você saber como que você vai discipliná-la. É diferente, né, Rogério, de usar de violência, de métodos autoritários. Pois é, eu acredito muito nesse tipo da educação, da falada, e principalmente você orientar sempre. E não importa a idade do filho, a gente sempre acha, e principalmente os pais, o melhor linguajar para falar com os nossos filhos. Isso é possível. E sou mais adepto, Janete, à questão dos castigos e não da questão de bater em filhos. Eu respeito pessoas que possam agir dessa maneira, cada um sabe o melhor caminho para educar os seus filhos, mas eu aqui em casa, sempre eu e a Neuzinha, sempre partimos para a conversa e castigo. E outra questão que é educar pelo exemplo, Janete. Você acha que é uma boa alternativa? Sim, Rogério. Eu até quero deixar algumas sugestões, né, de atitudes que ainda tem tempo, igual você colocou, não importa a idade, eu creio que sempre é tempo ainda de você restaurar isso. E a melhor forma sempre será o exemplo, porque nós temos que ser para as crianças, muitas vezes fala assim, você não tem que ser amigo. Amigo no sentido de ser um coleguinha e começar a debater de igual para igual e começa a faltar o respeito. Mas você tem que ser referência, porque o filho tem que sentir que quando ele precisa de alguém, ele pode contar. Então, o pai, ele tem que ser um modelo, uma referência, porque não adianta muito falar, sempre vai acabar imitando aquilo que você faz. Então, né, os pais precisam definir limites, lembrar que ele é o capitão, não ter medo de dizer não, né, permitir que eles errem e ajudar a superar, assim como a águia, né, faz com o seu filhote, ela solta e depois ela pega, mas ela solta para que ele aprenda a voar, mas ela não deixa ele cair, ela vai lá e pega. Ela vai treinando para a vida. Essa é a função do pai, treinar o filho para serem boas pessoas, né, educar, ensinar, e principalmente se você quer que o seu filho faça dieta, você vai ter que fazer uma dieta também. Você quer praticar um esporte, você vai ter que praticar um esporte, e você vai ter que dar esses exemplos de serem boas pessoas, honestas, responsáveis, porque ele vai seguir aquilo que você é. Pois é, essa é a psicóloga Janete Neves aqui conosco. Aliás, Janete, eu queria te convidar para que a gente pudesse, na semana que vem, fazermos uma live num horário apropriado para você, para falarmos desse assunto de educação dos nossos filhos, mas sem essa questão do tempo, porque o programa tem um horário para começar, um horário para fechar, e eu começo a falar com você e começa a surgir, inclusive, perguntas dos ouvintes e também uma série de questionamentos. Então, eu vou pedir à nossa querida jornalista Bia para entrar em contato com você e a gente combinar um live, se você assim aceitar esse convite, Janete. Ô, Rogério, eu creio que será ótimo a live, porque o assunto ele é bem extenso e é um assunto muito importante, porque muitas vezes nós não nos preocupamos com isso, e o maior legado que nós podemos deixar para a humanidade são filhos preparados, autônomos, éticos, responsáveis, para que sejam bons profissionais e boas pessoas. É o nosso maior tesouro. Então, nós precisamos sim, né? Podemos fazer uma live para a gente poder explanar mais sobre esse assunto. Pois é, Janete Neves, quando falo com você, não posso esquecer que você vem de uma família de violeiros. Seu pai é um grande violeiro e você herdou dele essa vocação de tocar e cantar muito bem. Vamos fechar esse pequeno bate-papo de hoje com um bom violão e uma boa música, Janete. O que você sugere? Rogério, eu escutei uma música esses dias do Daniel, Para Ser Feliz, que eu achei muito interessante, porque ele fala que a chave de tudo deve ser Então, eu aprendi exclusivamente para poder estar tocando aqui para você, Rogério. Pois é, aliás, essa música eu gostaria que ela fosse repetida nessa live. Essa música tem uma letra maravilhosa, então vamos fechar a entrevista com a Janete Neves com essa música
Pra Ser Feliz, uma música maravilhosa. Vamos lá, Janete, eu já te agradeço por hoje, tá bom, Janete? Obrigada, Rogério. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar pro lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e a sorrir. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida? Pois é. A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, sobe e desce da misteriosa escada e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que o ser humano necessita? O que faz a vida mais bonita? A resposta, onde está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Bonito demais, Janete Neves, muito obrigado e até a nossa live. Um abraço, Janete. Abraço, Rogério. É isso. Abraço. Obrigado, gente. Nós falamos aqui com a psicóloga Janete Neves. Daqui a pouco eu volto com o programa Papo de Bola USA, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, junto com o jornalista Wellington Campos. Um abraço, gente. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.